Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Estamos aí para mais um vídeo desmistificando aí esse mercado, esses investimentos, como que eu começo, é um risco, como que isso funciona, e a gente devagarzinho a gente vai tentando construir esse conhecimento junto com vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou planejador financeiro, estou no mercado desde 2018, faço alguns investimentos, tenho alguma experiência em análise gráfica, técnica, tape reading e fundamentalista, mas mais focado hoje na educação financeira. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá. O vídeo de hoje é os primeiros passos para começar a investir. Na verdade, não seria os primeiros passos, né? Os primeiros passos foi num outro vídeo do canal, que a gente começou a falar sobre o orçamento, o planejamento financeiro, que hoje a gente toma como um dos passos mais importantes, tá? Para que você entre nesse mundo, entenda um pouco melhor, desmistifique esse valor, esse dinheiro, esse tema que muito nos incomoda, né? Incomoda mais na falta. Mas vamos lá, devagarzinho a gente vai construindo esse conhecimento. Como que eu faço para começar com segurança? A primeira coisa que acontece quando se fala de mercado, de investimento, é o medo. É o medo do novo, é o inatingível, aquilo que não é do nosso dia a dia, que não nos foi ensinado em sala de aula, raríssimas exceções, aquilo que a gente ouviu falar na roda de amigos, aquilo que eu vi um vídeo na internet, um influenciador, mas logo em seguida já veio a notícia de um escândalo, uma pirâmide, foi preso. Isso vai construindo um conceito, na verdade um preconceito sobre esse assunto, e cria uma barreira que para a maioria é assim, intransponível. Nosso país é muito tupiniquim nessa parte de investimento. A nossa população, uma parcela muito pouca da população que investe. Um país onde um jogo de azar consegue movimentar mais dinheiro que a bolsa de valores, é surreal. Então a gente começa com uma ideia que investir é complicado, que é só para quem sabe, especialista, quem tem muito dinheiro. E a gente vai tentar mostrar que não é bem assim. Por que eu começo a pensar em investir? Primeiro, porque a gente vive num país que a inflação, apesar de estar pseudo-controlada, ela já teve em patamares históricos. Mas ela está aí presente. A cada dia que você vai no mercado, numa feira, você vê que as coisas estão mais caras. Então, o nosso valor, a nossa moeda, ela perde o potencial dela com o tempo. Ela perde esse valor com o tempo. Então, o primeiro momento é a gente tentar equilibrar primeiro com a inflação e, se possível, ganhar da inflação. Nos proteger dessa tão dita inflação. Garantir o nosso poder de compra. E lógico que todos somos humanos e queremos acumular um patrimônio ao longo dos anos. Muitas das vezes não é tradição da nossa família ou do nosso dia a dia falar sobre investimento, muito menos em sucessão patrimonial, em acúmulo de capital. Todo mundo quer. Quero, mas sempre com aquele sonho da Mega Sena. Não ganhei na Mega Sena da virada, vou ter que continuar trabalhando. Então, assim, a probabilidade dos 50 milhões lá, um para cada 50 milhões e pouco de chance de você ganhar numa Mega Sena, é quase inatingível, né? Inatingível. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar estratégias com conhecimento, com segurança, para acumular esse patrimônio, para melhorar a nossa situação. E como que a gente faz isso? Pensar nesse futuro. Planejamento, como já foi dito em outros vídeos, orçamento controlado, controle orçamentário para que eu consiga identificar aquele mal invisível, da onde que drena o nosso dinheiro, definição, eu começo a definir as minhas metas, eu começo a definir os meus planos, meus projetos,
E para isso eu tenho que criar uma estratégia. Defina objetivos de curto prazo. O que é esse objetivo de curto prazo? Viagens, reformas, educação, que eu alcanço em até 2 anos. Algumas literaturas dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é coisa de curto prazo. É o meu planejamento, é o meu projeto de curto prazo. Primeiro, eu tenho que saber para onde eu vou, para depois eu definir como eu vou chegar lá. Eu quero ter a minha independência financeira. Quanto que você vai precisar? Não sei. Quanto que eu vou ter que aportar? Não sei. Então, defina objetivos. Esses objetivos, volto a dizer, é um passo a passo, é uma evolução. Para quem não viu, eu vou deixar um outro vídeo do canal, que é a importância do orçamento na educação financeira e a reserva de emergência. Porque aqui a gente já está basicamente no 3º ou 4º passo. Antes de tudo isso aqui, o meu orçamento tem que estar controlado, tenho que ter minha reserva de emergência definida, tem explicando lá como que calcula, para aí sim eu defino meus projetos. Que projetos são esses? Os de curto prazo, é isso que eu falei, reforma, carro novo, viagem, educação, até 2 anos. Os de médio prazo, que é de 2 a 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aquele sonho, aquela ideia, comprar um imóvel. Muitas das vezes, na nossa realidade, esse médio prazo dura 30 anos. Um financiamento de um imóvel dura 30 anos. Então não é tão médio prazo assim, mas esse modelo de aquisição. Lógico que tem outros. Mas eu estou primeiro criando a categoria. Depois eu vou encaixar meus objetivos nessa categoria. Eu tenho que saber aonde que eu encaixo. Porque senão eu penso que eu estou em algo que é de longo prazo, mas na verdade é de curtíssimo prazo. Longo prazo, aposentadoria, independência financeira, 5, 10, 20, 30 anos, depende da sua idade. Depende da sua idade. Hoje, com a reforma de previdência, aumento do tempo de contribuição, o tempo de contribuição do INSS já não conta mais, mas agora conta, agora eu tenho que somar a minha idade mais o tempo, aí o somatório tem que dar 100 anos, 90 anos, 95, então são muitos cálculos. E qual a realidade hoje? Principalmente do quem trabalha CLT. Ele contribui para o INSS, que já tem um teto definido, que independente do salário que ele tiver, ele vai receber aquele teto quando se aposentar. E aquele teto que ele vai receber é mês a mês, mês a mês. Imagina você investir, contribuir mês a mês com valor proporcional durante 10, 20, 30 anos da sua vida profissional, almejando um salário que é limitado àquele teto. E é exclusivamente aquilo que você vai ganhar. Ou seja, um acúmulo de capital grande que me rende um saláriozinho lá no final. Que muitas das vezes você está numa idade avançada, o seu custo aumenta mais de saúde, a sua capacidade laboral diminui, porque em tese você estaria aposentado, a sua renda cai automaticamente, porque é inversamente proporcional. Hoje um plano de saúde para um jovem é muito mais barato do que para um idoso, e a gente vê essa realidade. Muitas pessoas que chegam na época de aposentar têm que continuar trabalhando para complementar uma renda. A diferença do mercado, do investimento, é que você está investindo, se dedicando, aportando para você. Tá? E aquele patrimônio que você acumulou, ele é seu. Tem a parte do imposto de renda? Tem, mas tem ativo que eu não pago imposto de renda. Mas isso é um outro vídeo. Então, definir o objetivo. Primeiro eu tenho que saber para onde eu quero chegar, aonde eu quero ir, para depois eu entender o caminho que eu tenho que fazer.
Isso é extremamente necessário. Comecei com a ideia de ser investidor. Toda corretora de valor, quando você abrir uma conta nela, ela vai fazer um questionário Suitability, que é para te entender qual o seu perfil de investidor. Mas o que é isso? Nada mais é que uma série de perguntas que vai tentar entender a sua visão de risco. Como você se comportaria mediante ao risco. Que risco é esse? Um exemplo simplório. Você tem um dinheiro lá investido em XYZ, qualquer coisa, e se tiver uma queda no mercado, o que você faz? Tira tudo de uma vez? Sabe que é sazonal e vai deixar lá? Sabe que a volatilidade existe? São perguntas nesse tipo. E muitas das vezes você vai perceber que nesse momento, com o grau de conhecimento que você tem, quando você começa e faz esse questionário, aquilo é aquela verdade daquele momento. O que eu quero dizer com isso? Se você abriu uma conta na corretora qualquer, fez o questionário e seu perfil foi o conservador, nada impede que em algum outro momento, com a aquisição de conhecimento, com a manipulação ali do mercado, de você começar a entender esse meio, você refaça esse questionário e seu perfil muda. Por quê? Um exemplo simples, tá? Bem simples mesmo. Se o seu perfil é conservador, quando você clicar lá, você ouviu dizer erradamente num vídeo que a empresa XYZ ela se encontra num preço muito bom e está todo mundo ganhando, aí você vai querer comprar. Deixe estar que o seu perfil na corretora é conservador. Quando você clicar, vai aparecer uma pop-upzinha dizendo assim, olha, esse ativo não faz parte do seu perfil. Isso é um mecanismo de segurança. É a própria corretora, o próprio mercado te dizendo assim, olha, isso não é para você nesse momento. Aí muitas das vezes as pessoas tentam que burlar isso. Mas na verdade ela está burlando a si mesma, pelo grau de conhecimento que ela tem naquele momento, pela a visão de risco que ela tem. Entendeu? Ela está mentindo para ela mesma, vamos dizer assim. Então tem o conservador, ele prioriza a segurança, menor risco, mas proporcional, tudo é proporcional. Menor risco, menor retorno. Isso não é ferro e fogo, tá? Isso não é a ferro e fogo. Tem coisas com pouco risco que também dá nada de retorno, às vezes dá um retorno até considerável. Mas esse tipo de perfil, ele quer segurança. Ele vem enraizado da poupança. Ele nem entende a poupança direito, ele não sabe nem o prejuízo que ele tem. A facilidade, a liquidez que ela tem, parece que põe uma névoa na visão dele. Ele não entende que se ele tirar o dinheiro investido fora da data de aniversário, ele perde. Ele não entende que é um dos piores investimentos que tem nesse momento. Mas isso é cultural. Dos nossos pais, dos nossos avós, até a expressão tem que poupar. Tem que poupar para o seu futuro. Não, tem que investir. Tem que investir. Não é ter que poupar. Porque o poupar atrela a poupança e a pessoa só quer isso. Não, é meu, aquilo ali é seguro, deixa estar que está perdendo. Aí eu tenho um perfil moderado. Ele quer um equilíbrio. Ele quer a segurança, ele quer a segurança do conservador, mas ele já quer um retorno um pouquinho melhor. Ele já quer começar ali numa ação, num fundo, e ele quer um pouquinho melhor. Ele já está entendendo um pouquinho mais. E o ideal é que seja assim, que você mude, tá? Que você mude baseado no seu conhecimento. Porque aí te dá uma segurança, te dá uma garantia pessoal. Você não está fazendo porque alguém falou para você fazer. Não. Você está fazendo que hoje você já entende um pouco melhor do mercado.
Eu tenho um outro perfil, que é o arrojado, agressivo, arrojado. O que ele tá? Ele já toma um pouco mais de risco, tentando buscar um pouco mais de retorno. Um pouco mais de retorno. Mas ele já está num mercado que tem mais volatilidade. O preço já oscila mais. Ele já quer pegar outro, ele quer galgar outros mares. Ele quer pôr a mão assim, numa gama de investimento mais seleto. Mas ele tem que estar. Aqui, com esses 3 perfis definidos, começa a se ver muito da justificativa do que se diz pela população. Que isso não funciona, isso é sorte, isso é um jogo. Muitas das vezes é justificado porque a pessoa tem um perfil totalmente conservador e ela quer investir em criptoativo. Ela quer investir em debêntures. Ela quer investir em ações. Ela quer investir em opções. Ela tem um perfil, ela está sujeita, ela tem uma visão de risco e está num campo totalmente diferente. Ela não tem, como no jargão diz, ela não tem estômago para aquela volatilidade. Ela não tem, muitas das vezes, o conhecimento para aquela volatilidade, para aquele momento, para aquela queda, para aquela subida repentina. Só que ela quer sair do nada e ganhar muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem vários ativos da onde eu começar. Não é indicação, momento nenhum vai ser, mas comparando conservador, moderado e agressivo, arrojado, aonde geralmente as pessoas começam? No Tesouro Direto. É fácil, você entra no site, você vê lá, é uma coisa mais pré-fixada, uma coisa mais pré-combinada, ele é mais simples, mais seguro. Hoje, essa simplicidade, ela se vê no mercado quase como um todo. Eu estou falando não no conhecimento, mas mais na acessibilidade. Com qualquer smartphone, você abre uma conta na corretora, faz um reconhecimento facial, manda uma foto disso, daquilo, manda um dinheirinho e você já faz o questionário e você já está habilitado, entre aspas, para operar. O aplicativo, o único filtro dele é o questionário do suitability que você fez do seu perfil. Mas se seu perfil foi feito deturpado, ou você omitiu, ou você manipulou, vamos dizer assim, a resposta, ele vai te habilitar a clicar numa ação, numa opção, numa criptoativo. Entendeu? E muitas das vezes você está fazendo aquilo ali, não sabe nem porquê. Aquele mais simples, mais seguro, que é o Tesouro Direto, ele está ali, você vai lá, ele chega para você e fala assim, olha, se você comprar esse ativo aqui hoje, eu compro de volta lá longe de você e eu te remunero ele 10% por ano. É pré-combinado. Se a inflação tiver 1, é 10%. E se a inflação tiver 11, é 10%, porque é pré-combinado. Aí já começa assim, o acordo, o contrato. Se você escolhe um ativo, que ele te diz que ele vai te remunerar em Y ou em X vezes, naquele período, se você, o dinheiro sempre é seu, o investimento sempre é seu, se você te retirar antes, você sofre a volatilidade do mercado, que pode ser um pouquinho para mais, igual ou um pouquinho para menos. Então, tem chance de perder? Tem, lógico que tem. Porque você está descumprindo um pré-fixado, um pré-combinado. Entendeu? Ah, mas eu ouvi dizer que tem um IPCA+, índice do preço amplo ao consumidor. Beleza. O que é isso? Inflação. A cesta básica é inflação. Beleza, é inflação, ou seja, você equiparou a inflação
em tese, tá? Em tese, e mais 4%, 5%, 6%. O que ele está dizendo isso? Que de juro real, a grosso modo, é aquele mais. Mas deixa estar que fala que é renda fixa. Só para polemizar um pouquinho, mas não é o foco do vídeo, quando eu digo assim, IPCA mais 5%, qual a parcela que é fixa aí? Os 5%. Porque o IPCA, se eu disse que é inflação, quanto que é inflação? Não sei. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 2. Então, o fixo ali seria na correção da inflação mais aquela parcela, aquele valor, 5%. De segunda linha, assim, não de segunda linha em prioridade, mas assim, de acesso, tem os fundos de investimento. Tem vários sites que você pode entrar, tem vários. Você pode diversificar com fundos. Você vai ter lá fundo de tijolo, logística, vários, de papel. O que você ganha? Você ganha então com a diversificação e você tem um gestor, um grupo profissional analisando isso e diversificando o seu portfólio. Aí a gente já começa a dar um up, uma melhorada. Então eu preciso diversificar. Eu preciso diversificar, tá? Tem os benefícios de um fundo, a parte de imposto de renda, de proteção. Eu já começo a pensar aqui tanto na fixa quanto de fundo ali, no fundo garantidor de crédito, que tem um valor, até um valor específico para o CPF, tem uma garantia, tá? Então, você vai evoluindo, devagarzinho você vai evoluindo esse conhecimento, até chegar naquele terceiro, que é um mais agressivo, tem um pouco mais de risco, às vezes até bastante risco, mas almejando um retorno um pouco mais alto, que não é garantia, tá? Mais risco não é garantia de retorno mais alto, mas tem um potencial. Aí você tem criptoativos, tem as ações, tem as debêntures e aí por diante. É uma realidade, os criptoativos é uma realidade. Aí você vê a volatilidade do Bitcoin. Todo mundo fala do Bitcoin quando ele chega a 90, 100 mil. Todo mundo crucifica o Bitcoin quando ele vai a 30 mil. Então, é assim, tem gente que sabe ver essa volatilidade. Tem gente que entende o momento. E às vezes ganha tanto na alta quanto na baixa. Mas o importante é você saber que isso existe. É você entender antes de se lançar nesse mar. O que eu devo evitar então? Eu devo evitar alguns contratempos. Não tenho planejamento. Para que eu estou investindo? Lembra lá do início? É sistemático. Primeira coisa, planejamento financeiro, junto com seu planejador financeiro, que é o seu personal trainer das finanças. Você adianta muito a jornada se você tiver do seu lado uma pessoa que entende que vai caminhar junto com você. Fiz sozinho, não exime, não deixa de ter o valor desse seu planejamento. Desde despesa, receita, sobrou, tenho. Esse aporte eu vou fazer para quê? Reserva de emergência, definir projetos de curto, de médio, de longo prazo e depois a minha independência financeira. Essa sequência pode mudar com a realidade de cada um. Mas eu começar a investir sem planejamento é muito difícil. É o princípio que a gente cita da galinha dos ovos de ouro. Para que eu comprei a galinha? Para botar o ovo de ouro. Ganhei um ovo. Ganhei 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos. Se eu vender a galinha, eu não tenho nem mais a galinha, nem mais o ovo. Mas tem gente que tem esse tipo de estratégia. Outra estratégia. Eu tenho a galinha, boto o ovo, vendo o ovo, compro mais uma galinha. Boto mais ovos, compro mais uma galinha. E assim vai. Eu tenho que ter um mínimo de planejamento. Por que eu estou comprando
o ativo X. Ele cabe em qual característica, em qual projeto meu. Então, assim, essa definição, esse planejamento é o que é mais importante. Grande erro. Hoje, com o advento da tecnologia, com as facilidades, cada dia que você vê, tem uma tecnologia nova, tanto para o bem quanto para o mal. Coloca uma tecnologia de facilitar, vem o indivíduo lá, cria uma situação para roubar. Tenta entender a tecnologia para ganhar fácil. E qual é o mais fácil? Com a natureza do ser humano, que chama ganância. Eu chego para você e falo, nosso objetivo é tentar de forma constante ganhar 1% por mês de retorno. Aí você fala para mim, mas o vizinho falou que ele viu falar que tem um negócio aí que dá 10. Tem um faraó aí que dá 15. Ganhos fácil, canto da sereia, é pirâmide, é enganação. Com constância, estudo, dedicação, aporte regular, ganho fácil não tá. Não existe almoço grátis. Não caia nesse conto. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Entendeu? E o outro erro que a gente deve evitar é não diversificar. O que é diversificar? Vou fazer a mesma analogia que todos fazem. É eu não colocar os ovos na mesma cesta. Porque a cesta cai, quebra todos os ovos ou tem chance de quebrar todos. Mas esse aqui no canal vai ser lançado um vídeo só para falar desse assunto, que é diversificação. Eu posso diversificar entre setores diferentes, eu já estou diversificando. Eu posso diversificar entre moedas, moeda forte, mais fraca. Eu posso diversificar entre países. Eu posso diversificar dentro do mesmo setor. Entendeu? Dentro do mesmo país. Então tem uma série de diversificação. Volto a dizer, isso é muito mais simples, o racional é muito mais simples, tá? E justificável, fundamentado do que esse achismo que a gente vê por aí. Então, assim, é um passo a passo, é um sistema, a gente tenta seguir um caminho, uma metodologia para evitar aquele desnível, aquele desvio na nossa estratégia. Mas para mim evitar isso, eu tenho que, no mínimo, ter uma estratégia. Qual uma das grandes estratégias? Mais importante, tempo. Eu sempre vou terminar finalizando isso. Hoje é melhor do que amanhã. Hoje vai ser muito melhor. Faz uma diferença muito grande quando a gente começa a falar de juros compostos. Eu tenho lá o meu montante, eu tenho lá a minha taxa e isso é levado ao tempo. Quanto que eu deixo, quanto que eu aporto, qual a taxa que ele sofre a correção e por quanto tempo eu consigo fazer isso. Faço o meu aporte, sofre a correção, tempo. Aporto mais, reinvisto, correção, tempo. Isso é a bola de neve crescendo. Comece hoje. Começar é mais importante que o momento perfeito. Não existe momento perfeito. Quando eu digo começar, eu não digo começar a investir. Preste atenção. Eu não digo começar a investir. Eu digo começar a fazer o seu planejamento financeiro, entender o seu orçamento, começar a entender desse mundo que você está vivendo, investir em você através de conhecimento. Tá? Quer adiantar a jornada?
escolhe junto com você, ponha pessoas do seu lado que já estão no mercado, são conceituadas, têm autoridade. Isso eu digo na parte do planejamento financeiro, na parte de investimento, na parte de análise das empresas. E paralelo você vai entendendo, melhorando, se sentindo confortável com o seu conhecimento. E você vai crescendo. Conhecimento, entenda como funciona o mercado. Porque não adianta você delegar 100% do seu dinheiro a uma pessoa e depois chegar para a pessoa, não, mas você me prometeu, você. Não. Muitas das vezes, naquele momento de euforia que o mercado vive, no medo, da euforia, da ganância, do desespero, aquele gráfico que você vê, ele representa tudo isso. Em que momento o mercado está entendendo aquele ativo? Está eufórico, está comprando. Está caindo, está desesperado. Então, você tem que ter um conhecimento mínimo, sim, mas um conhecimento consciente, consistente, para você não cometer aqueles grandes erros que eu falei lá atrás. Para você não acreditar, duvide, beba da fonte, tente entender. Com o objetivo de crescer seu patrimônio. Dê o primeiro passo. Tudo na vida é assim. Começa com o primeiro passo. Aprender a andar de bicicleta, aprender a andar, aprender uma nova profissão, uma língua diferente. Tudo é o primeiro passo. E o segundo e o terceiro, a gente sempre brinca. Uma grande maratona começa com o primeiro passo. O bombeiro, ele sempre fala, o grande incêndio, ele começou como um pequeno incêndio. Nenhum incêndio começa gigante. Nenhum patrimônio começa gigante. Sempre tem uma história de começo, de resiliência, de dedicação. Ninguém chega em X peso do nada. É o dia a dia. E muitas das vezes, essa mudança de pensamento, essa metanoia, que tem que começar a entender. Em outro vídeo eu falei, geralmente as pessoas aprendem em 2 momentos, ou no amor ou na dor. Dê preferência a aprender no amor, e não na dor. Porque na dor você vai ficar com a sua visão deturpada, você vai ter um senso de urgência muito grande, você vai estar suscetível a cair no conto da sereia, no canto da sereia, nas promessas milagrosas de enriquecimento. A pessoa põe R$10 e ganha 20. Primeira coisa que ela pensa, mas se eu pus 10 e ganhei 20, eu vou pôr 100. Aí ganha, eu vou pôr 1000. Aí está dando um passo muito maior que a perna. Está pondo a mão onde a mão não alcança. Entendeu? Então, compartilhe suas dúvidas. O que é isso? Não entendi, fiquei na dúvida de alguma coisa. Escreva no comentário do vídeo. Que a gente tenta solucionar junto. Se a gente não souber, a gente busca junto ao grupo. Entendeu? Mas é assim, não se sinta sozinho. Mas não se deixe enganar por promessas que você vê por aí. Tem condição de você seguir essa jornada? Sem dúvida. É esse bicho de 7 cabeças que todo mundo vende? Não é. Existe risco? Existe risco. Existe risco controlado? Existe risco controlado. Sem risco existe? Sem risco não. Mínimo tem. Mas é tudo aprendizado, conhecimento, tá? Mais uma vez, obrigado. A gente vai tentar ir no canal de 1 a 2 vídeos por semana, tirando as dúvidas nos comentários e crescendo junto a cada momento com essa jornada com valor. Um abraço, fique com Deus todo mundo. Um abraço.